Glória a Deus, aleluia. Boa noite, igreja, que a paz seja convosco, amém. Glória a Deus. Quem veio nessa noite para ter um encontro com Jesus aí, levanta a mão, amém. Então diga assim para ele: Jesus, eis-me aqui, vim para encontrar-me contigo, amém? Glória a Deus, aleluia. Você que trouxe a sua Bíblia, abra comigo no livro de Lucas, no capítulo de número 1 e no verso de número 5, aonde nós vamos ler alguns versículos, aonde o Senhor Deus tem colocado no meu coração a palavra para essa noite. Lucas capítulo de número 1 e no versículo de número 5, nós vamos ver aonde Deus vai bradar com o povo, porque Deus estava em silêncio em Israel por aproximadamente 400 anos. Deus não falava mais com o povo através dos seus profetas. Então Deus agora vai se manifestar, vai mandar um anjo para vir falar, com o sacerdote chamado Zacarias, o qual é o pai de João Batista. E nós vamos ver um pouquinho dessa história aqui nessa noite, onde Deus vem trazendo um projeto para a terra. Em nome de Jesus eu quero dizer para você: Deus não perdeu o controle de nada. Ainda que você ache que Deus não fala mais contigo, que Deus não te direciona, Deus não está mais mostrando o caminho, mas Deus ainda não perdeu o controle. Por mais que Ele esteja em silêncio por tempo, mas na hora certa, no tempo certo, Ele vai bradar e vai falar o seu querer e a sua vontade, amém? Lucas capítulo de número 1, no versículo de número 5, diz a palavra de Deus: existiu no tempo de Herodes, rei da Judéia, um sacerdote chamado Zacarias, da ordem de Abiás, e cuja mulher era das filhas de Arão. O nome dela era Isabel. Eram ambos juntos perante Deus, vivendo irrepreensivamente em todos os mandamentos e preceitos do Senhor. E não tinha filhos, porque Isabel era estéril, e ambos eram avançados de idade. E aconteceu que, exercendo ele o sacerdócio diante de Deus, da ordem da sua turma, e segundo o costume sacerdotal, coube-lhe em sorte entrar no templo do Senhor para oferecer o incenso. E toda a multidão do povo estava fora, orando a hora do incenso. Então um anjo do Senhor lhe apareceu, posto em pé à direita do altar do incenso. E Zacarias, vendo, turbou-se e caiu em temor sobre ele. Mas o anjo lhe disse: Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida, e Isabel, tua mulher, dará à luz um filho, e lhe porás o nome de João, e terás prazer e alegria, e muitos se alegrarão no seu nascimento. Mas olha só, Deus tinha um propósito na vida de João, no versículo 15: porque ele será grande diante do Senhor, e não beberá vinho, nem bebida forte, e será cheio do Espírito Santo desde o ventre da sua mãe, e converterá muitos dos filhos de Israel ao Senhor, seu Deus. E irá diante dele o espírito de virtude de Elias, para converter o coração dos pais aos filhos, e os rebeldes à prudência dos justos, como fim de preparar ao Senhor um povo bem disposto. E disse então Zacarias ao anjo: como saberei isto? Pois eu já sou velho e minha mulher avançada em idade.
E respondeu o anjo e disse: eu sou Gabriel, que assisto diante de Deus, e fui enviado para falar-te e dar-te estas alegres novas. Todavia, ficarás mudo e não poderás falar, até o dia em que estas coisas aconteçam. Portanto, não crestes nas minhas palavras, e que o seu tempo se há de cumprir. E o povo estava esperando Zacarias, e maravilhavam-se de tanto que se demorassem no templo. E saindo ele, não lhes podia falar, e entenderam que tivera alguma visão no templo, e falava por acenos, e ficou mudo. Olha só, irmão, se assente glorificando o nome de Jesus. Isso é só um pouquinho daquilo que Deus estava para fazer sobre a terra, sobre Israel, e usando. Mas aqui eu entendo uma coisa: Deus, quando ele tem um propósito, ele começa a preparar o propósito. O que aconteceu? João Batista foi o arauto de Jesus Cristo na terra. Ele veio para preparar o povo, como nós acabamos de ler a palavra de Deus. Mas eu já vejo um milagre aqui acontecendo, um milagre da parte de Deus, porque Zacarias já era de idade avançada, sua esposa Isabel também. A Bíblia vai dizer que os dois eram justos, os dois serviam e temiam ao Senhor, cuidavam sobre todos os mandamentos da lei, eles eram íntegros e retos diante de Deus. Mas quem sabe eram pessoas que estavam frustradas, porque já tinham passado a idade de ter filhos, e não conseguiam, e não tiveram filhos. Mas um certo dia, Zacarias foi no templo fazer o seu costume. Era de costume do sacerdote oferecer o incenso para o povo, e como nós lemos na palavra, o povo esperava para o lado de fora do templo, orando, esperando a resposta que o sacerdote trazia para o povo de Deus. Mas só que naquele dia foi diferente. Zacarias entrou falando, mas saiu mudo. E ali ele teve essa visão do anjo que apareceu e disse: Zacarias, tua mulher vai ter um filho. Quem sabe, mas isso é impossível, ela já é de idade avançada, como que ela vai ter filhos? Isso é impossível. Mas se ele se lembrasse de Abraão e de Sara, ele ia lembrar que o Deus que ele estava servindo era o Deus do impossível. Aonde Sara teve um filho com 90 anos de idade, e Abraão aproximadamente 100 anos. O nosso Deus, ele é especialista em fazer o impossível acontecer. E nós vemos aqui que Deus estava preparando o profeta que ia anunciar Jesus Cristo na terra. E nós já vamos ver aqui, irmão, lendo a palavra, eu fui entender e fui compreender um pouquinho mais para frente, aí que Isabel foi e engravidou, teve o filho, estava grávida. Então o anjo, passados 6 meses disso, o anjo também foi até Maria, que mais tarde iria ser mãe de Jesus. Então, o que aconteceu ali? E algo que me chamou a atenção meditando nessa palavra foi que, quando Maria ficou sabendo que Isabel estava grávida e ela era sua parente, ela foi ter até Isabel, e ali acontece algo extraordinário, que eu, meditando na palavra de Deus, eu venho entender, irmãos. E nós precisamos aqui entender uma coisa: nós precisamos levar a nossa vida íntegra e reta diante de Deus. Nós precisamos buscar libertação, nós precisamos buscar a presença de Deus, nós precisamos buscar o Espírito Santo, porque tem gente que não acredita em maldição hereditária, mas eu acredito em maldição, e não só em maldição,
porção em bênçãos hereditárias também. Porque sobre a vida de Maria tinha uma promessa, da descendência que ela vinha, tinha uma promessa que dizia assim: em ti serão benditas todas as famílias da terra, que Deus prometeu a Abraão. E ela veio da descendência de Abraão. Então ela veio de uma descendência de pessoas abençoadas, de pessoas que foram lavadas, remidas por Deus, que foram purificadas pelo Espírito Santo do Senhor. E nesse tempo nós precisamos isso, porque o mundo espiritual é diferente do mundo humano e material. Nós precisamos carregar as bênçãos de Deus junto com nós. Se a nossa família quiser ser abençoada, nós precisamos levar as bênçãos. E isso muitas vezes já vem lá do ventre, sabe, irmão? Por isso que muitas vezes a pessoa vem para a igreja, e parece que não vai, mas eu estou indo, eu estou buscando, eu estou isso, eu estou aquilo. Mas se você não quebrar aquilo lá do passado, se você não quebrar muitas vezes coisas que seus pais carregavam, se você não quebrar esse jugo espiritual, você nunca vai conseguir ter a presença de Deus completa na tua vida. E aqui nós vamos ver uma coisa, que quando Maria chega, e aí veio sim, eu creio já que Maria já estava com Jesus no ventre, que Deus já tinha colocado, porque quando Maria chega até Isabel grávida de 6 meses, a Bíblia vai dizer que quando Maria chega e fala com Isabel, João Batista, que estava no ventre de Isabel, ele vai sacudir lá dentro, e a Bíblia vai dizer, e como a palavra do Senhor diz, que ele já era cheio do Espírito, Deus do ventre. No mundo espiritual estava acontecendo mais ou menos isso. Jesus estava chegando no ventre de Maria, e João Batista lá no ventre de Isabel. No mundo espiritual estava acontecendo mais ou menos assim, ó. Está chegando aí um tempo novo para a terra. Era João Batista conversando com Jesus. Isso aqui é coisa de doido, porque crente crê em coisa de doido mesmo. Sabe o que era? Era o plano de Deus se cumprindo, era o propósito de Deus se cumprindo. E ali então o que estava acontecendo? Jesus estava vindo no ventre de Maria, e estava João no ventre de Isabel, e João, quem sabe, estava dizendo assim quando se sacudia lá dentro: sim, Jesus, eu vou nascer primeiro, porque eu vou anunciar que tu está vindo aí para trazer salvação, para trazer coisa boa, para trazer coisa nova para a terra, para trazer libertação, para trazer cura, para trazer restauração. Isso é só doido que crê, irmão. Sabe por quê? Porque nós precisamos levar a presença. Maria estava levando Jesus no ventre, a presença de Deus estava ali. O Deus que estava, o Jesus vivo que estava para nascer, estava ali, já estava no ventre. O propósito já estava selado para acontecer, porque a Bíblia diz em João 3,16: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Tudo isso era necessário acontecer. Era necessário vir sim João Batista para anunciar. Sabe por quê, irmão? Porque o povo de Israel, ele esperava um rei. Ele estava esperando, o judeu estava esperando um rei que viesse os remir. Um rei que viesse, quem sabe, da descendência de Davi, que viesse para remir, para libertar o povo e para conquistar aquilo que era deles por direito. O povo judeu estava esperando isso, um rei. Mas Deus mandou Jesus de maneira humilde. E como eles estavam esperando um rei, todo rei, quando o rei ia entrar na presença do povo, entendeu?
quando o rei ia se manifestar, ia deixar uma palavra para o seu povo, vinha na frente o arauto e anunciava: o rei está vindo aí para trazer a palavra. Então era necessário que João Batista viesse primeiro, para anunciar que o rei estava vindo, que o Salvador estava vindo, para que o povo pudesse crer que Jesus é o Filho de Deus que veio para salvar a humanidade. Era necessário. E a pregação de João Batista, ela era diferente, irmão, das pregações que tinha na época, porque o fariseu, o que regia, né, os costumes do povo na época, ele pregava aquilo que agradava o povo, ele pregava aquilo. E João Batista não. João Batista chegou lá e disse: ó, se arrepende dos pecados, endireita o teu caminho, se volte para Deus, abandone as coisas erradas. João Batista veio anunciar isso, e ele pregava com autoridade e com poder, e a Bíblia vai dizer que muitas pessoas iam até ele. Por que será? Será que as pessoas iam até alguém que estava os exortando? Ninguém gosta de ser exortado, ninguém gosta de ser corrigido, mas por que motivo então toda a multidão ia até com João Batista? Porque tem algo que faz a diferença na vida de um crente. O que é, irmão? A presença de Deus, do Espírito Santo, você ser cheio do Espírito Santo. O Espírito Santo já foi derramado sobre todos nós, mas tem diferença em você ser meio Espírito Santo, de você ter um pouquinho do Espírito Santo, ou você ser cheio do Espírito Santo. E o que nós estamos precisando nessa época é ser cheio do Espírito Santo. Tem gente que já nem sente mais o Espírito Santo. Tem gente que já entrou numa geladeira assim, e eu estou vindo para a igreja, eu estou indo, eu estou orando, eu estou buscando, mas eu não sinto mais o Espírito Santo, eu não sinto mais aquela alegria, eu não sinto mais aquela leveza, eu não sinto mais aquela paz, eu não sinto mais aquela paciência. Eu quero dizer a você nessa noite, meu irmão, examine o seu coração, porque a Bíblia nos ensina isso. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, para ver como está a sua vida. Se o Espírito Santo não está enchendo aí, se o Espírito Santo não está, é porque tem dois motivos: ou porque eu não estou buscando, ou porque eu deixei entrar algo que ele não gosta. Aí o Espírito Santo se afasta, sabe? Quando nós deixamos entrar algo que não é da presença de Deus na nossa vida, o Espírito Santo, ele se retira, porque ele entende assim: aí o ambiente não é mais para mim, aí não é mais ambiente para mim morar, aí a morada não está mais, a casa não está mais limpa, e o Espírito Santo habita na casa limpa, aonde nós limpamos e purificamos o nosso coração, para que ele possa habitar. E assim era João Batista. Por isso que ele disse lá, porque no versículo 15 ele diz: porque será grande diante do Senhor, não beberá vinho nem bebida forte. Ele não se deixava levar pelas coisas carnais, ele não se deixava levar pela vontade humana, ele buscava dia após dia a presença do Espírito Santo. E algo que eu gosto muito de João Batista é que ele tinha muitos discípulos. Eu tenho que falar esse negócio aqui, porque o que aconteceu? Aí quando Jesus veio e juntou os seus discípulos, né? Jesus veio até João Batista para ser batizado por ele. Aí João Batista vai ver como se uma forma corpórea de uma pomba descer sobre Jesus, porque Deus tinha dito para ele: aquele que você ver descer o Espírito, a presença,
Desceu o Espírito Santo sobre ele, a pomba, e ele viu como uma pomba, desceu o Espírito Santo sobre Jesus. Ele entendeu, é esse aí o Messias, é esse aí o Salvador. Aí Jesus chega para ele e diz, eu vim aqui para ser batizado. Aí João Batista vai olhar para ele e diz, não, eu é que careço, olha a humildade dele, eu é que careço ser batizado por ti. Aí Jesus vai olhar para ele e vai dizer assim, não João, mas é para que se cumpra as Escrituras. Jesus tinha um zelo, e tinha e tem, pelas Escrituras, e João Batista também. E aconteceu o quê? Que aí Jesus foi batizado, reuniu seus discípulos e começou a ensinar a palavra e o reino de Deus. E ali ficou João Batista e os seus discípulos. E aconteceu que os discípulos de João Batista começaram a seguir Jesus. Aí chegaram os fariseus para João Batista e disseram assim, ô João Batista, tá vendo os teus discípulos? Estão te abandonando para ir seguir Jesus. Sabe? E aqui eu aprendo algo muito importante com João Batista. Porque João Batista, ele entendia o seu propósito. Ele entendia por que ele foi chamado. E para que ele estava fazendo o que ele estava fazendo. Aí João Batista tinha todos os motivos para começar uma divisão, uma panelinha dentro da igreja, sabe? E a Bíblia vai dizer que reino, casa dividida contra si mesmo, não subsistirá. Olha só, o que a igreja precisa ser unida, o que a igreja precisa ser buscar junto. Mas o que aconteceu? Os fariseus vieram para tentar dividir. Aí João Batista, muito sábio, foi dizer assim, ó, é verdade, os meus discípulos estão me abandonando para ir seguir Jesus. Então deixa eu dizer uma coisa para você, importa é que ele cresça e eu diminua. É visão de alguém que entende o reino, que entende o chamado, que entende o que é ser igreja. E é isso. Mas muitas vezes hoje dentro da igreja não é assim. Chegou o irmão, o obreiro novo, agora vai tomar meu lugar. Oh, aleluia. Sabe, nós precisamos voltar para a palavra de Deus. Ninguém toma lugar de ninguém, ninguém rouba lugar de ninguém, porque cada um tem, Deus tem um propósito na sua vida. E a gente precisa entender isso. Mas agora levantou pregador novo e agora eu vou ficar lá para trás. Irmão, importa que ele cresça. O reino cresce. Agora quem não tem visão de reino, quem só vê a si mesmo, a si próprio, ele pensa assim, ele pensa dessa maneira, não recebe ninguém junto, não quer que ninguém cresça. Olha, eu não vejo isso da parte de Deus. Quando Jesus partiu, ele disse, olha, eu desejo que vocês façam obras maiores aqui que eu fiz. Foi isso que ele ensinou. Mas muitas vezes hoje não é o que a gente quer fazer. Se foi me delegado uma função, isso aqui é meu e ninguém rouba. A hora que teu, tudo é de Deus. E se Ele não quiser, nem você mais vive na terra. Nós precisamos entender isso. Precisamos crescer, é tempo de crescimento. Eu quero que o milagre, o impossível aconteça na minha vida. Então se molde, mude. Já vou terminar. Se coloque de pé, amada igreja. Mas é palavra que edifica a nossa vida. Tem gente que briga dentro do serviço. Agora entrou funcionário novo, está se destacando. Vai lá, cria contenda para mandar embora. Mas que isso? É tempo de mudar. Que Deus tem para ti, ninguém tira. O que é teu, ninguém rouba. Não te preocupa. Agora sirva a Deus com excelência, assim como João Batista serviu e o propósito ele cumpriu na terra. Amém? Já vou terminar. Coloca a tua mão de frente do teu coração, vamos orar.
porque Deus quer habitar aí dentro, e é a habitação de Deus aí. Meu Deus e Pai, em nome de Jesus, Pai, a Tua palavra foi pregada, foi mencionada, foi ensinada, mas nós cremos sim, Pai, que o Senhor é um Deus de transformação, o Senhor é o Deus do impossível, o Senhor é o Deus que faz um milagre, o Senhor opera um milagre, Pai, em nome de Jesus. Aquela pessoa, Pai, que já estava desanimada, assim como Zacarias, meu Deus, assim como Isabel, isso é impossível acontecer na minha vida, mas em nome de Jesus, siga o plano de Deus, siga o propósito de Deus, e o milagre quem faz é Deus, em nome de Jesus. Então eu te peço, meu Pai, nessa noite, transforma vidas e pessoas nesse lugar, em nome de Jesus, amém e amém, Jesus.